Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema super presente no nosso dia a dia, o álcool. Isso aí. Vamos explorar como ele age no corpo, sabe? Desde o mecanismo no cérebro até as consequências mais sérias, tipo dependência, abstinência. Exato. Nossa base aqui é um material médico bem detalhado, né? Isso, então a ideia é desmistificar um pouco essa ciência toda, deixar mais claro para todo mundo. Perfeito. E para começar, acho que vale a pena falar logo do cérebro, né? Como o álcool age lá? Sim, por favor. Então, o álcool tem um efeito meio duplo, sabe? Ele dá uma turbinada nos sistemas que acalmam o cérebro, aqueles que usam GABA, serotonina, são neurotransmissores inibitórios. Aham. E, ao mesmo tempo, ele freia os sistemas que excitam, tipo o do glutamato. Ah, então é como se ele apertasse o freio e soltasse o acelerador junto. Exatamente. Essa combinação que causa aquele efeito sedativo, a pessoa fica mais lenta, sonolenta. Entendi. Depois que a pessoa bebe, o álcool entrou no corpo. Para onde ele vai? Como que o corpo processa isso? Bom, aí o fígado entra em cena. Ele é o principal responsável por metabolizar o álcool. Certo. Pensa numa linha de produção. Primeiro, tem uma enzima, a álcool desidrogenase, que transforma o álcool numa substância chamada acetaldeído. Acetaldeído. Isso. Só que esse acetaldeído, ele é bem tóxico para o nosso corpo, viu? Ih, então tem que eliminar rápido. Exato. Aí entra a segunda enzima, a aldeído desidrogenase. Ela pega esse acetaldeído tóxico e transforma em acetato. Acetato. Que é basicamente ácido acético. Bem menos agressivo e o corpo consegue usar ou eliminar mais fácil. Interessante. E eu vi no material que nem todo mundo processa isso igual, né? Tem uma questão com pessoas de origem asiática. Sim, sim. Isso é bem conhecido. Muitas pessoas com ascendência asiática têm uma variação genética. A enzima aldeído desidrogenase deles é menos eficiente, sabe? Menos eficiente. E o que acontece? Acontece que o acetaldeído tóxico se acumula mais no corpo, mesmo se a pessoa beber pouco. Nossa, e aí vem aquela reação forte. Rosto vermelho, quente, muita náusea, dor de cabeça, coração acelerado, o famoso Asian Flush. Ah, já ouvi falar. Então é por isso. É por isso, a pessoa passa mal muito rápido. Acaba sendo até um freio natural para o consumo, né? Mostra como a genética influencia diretamente nossa resposta. Caramba, uma única enzima faz essa diferença toda. E falando em consumo, como é que a gente sabe quando o álcool deixa de ser algo social, ocasional e vira um problema mais sério? O material cita umas ferramentas, MAST, Audit, mas dá um destaque pro CAGE, né? Por quê? O CAGE é muito usado porque ele é simples e rápido. Ótimo para uma triagem inicial, sabe? Principalmente num consultório corrido. São só 4 perguntas. 4 perguntas. E o que significa CAGE? É um acrônimo, cada letra é uma pergunta-chave. Vamos lá. C é de cut down. A pessoa já sentiu que precisava diminuir cut down a bebida. Ok. A é de annoyed. Já ficou irritada, annoyed, com crítica dos outros sobre o jeito de beber. Certo. G é de guilty. Já se sentiu culpada, guilty, por ter bebido. Uhum. E o E é de eye-opener. Já precisou beber logo de manhã, tipo um abre-olhos, eye-opener, para começar o dia, acalmar os nervos ou curar a ressaca. Essa última, beber de manhã para funcionar, isso parece um sinal bem forte, né? Sem dúvida. É um indicador bem clássico de dependência física já instalada. A pessoa está basicamente tentando aliviar sintoma de abstinência que já aparece depois de dormir, né? Entendi. Geralmente, se a pessoa responde sim para 2 ou mais dessas perguntas do CAGE, opa, acende um alerta. É um sinal forte de que pode ter um problema ali e precisa investigar melhor. É um bom ponto de partida. Faz total sentido. E além da genética que a gente falou, que outros fatores mexem com a intensidade dos efeitos do álcool, a rapidez com que ele sai do corpo, idade, sexo, peso, velocidade que bebe, isso tudo influencia, certo? Sim, esses são os fatores mais conhecidos, mas tem outros que são cruciais também e às vezes a gente esquece. Por exemplo, se a pessoa comeu alguma coisa antes de beber, A comida ajuda. ajuda a retardar a absorção, sim. O estômago cheio diminui a velocidade com que o álcool vai para o sangue. O estado nutricional geral também conta. Uma pessoa desnutrida sente mais o baque. E, claro, doenças pré-existentes,
especialmente alcoolismo crônico e cirrose no fígado. Explica um pouco mais da cirrose, como que ela afeta o processamento do álcool. Claro, lembra que o fígado é a nossa fábrica? Sim. Na cirrose, essa fábrica está danificada, cheia de cicatriz, não funciona direito. É como tentar operar com ferramenta quebrada. Entendi. O fígado cirrótico tem uma capacidade muito menor de metabolizar o álcool. Resultado: o álcool fica mais tempo no sangue, em concentração mais alta. Os efeitos duram mais, são mais intensos e o corpo demora muito mais para eliminar. Nossa, a limpeza fica super comprometida. E falando em concentração no sangue, o tal do BAC, Blood Alcohol Content. Como é que isso se relaciona com os efeitos? O material dá uma ideia dessa progressão, né? Exato. E é uma escala que sobe rápido e fica perigosa. Com um BAC baixo, tipo 0,05%, que às vezes é só uma ou duas doses. Já começa a ter um prejuízo leve no julgamento, no pensamento. A pessoa fica mais soltinha. E se continuar bebendo? Aí complica. Quando chegar perto do limite legal para dirigir, um 0,08%, 0,10%, Sim. a coordenação motora já era. A pessoa fica desajeitada, derruba coisas, sabe? Dificuldade com movimento fino. E mais alto ainda? Com 0,2%, a depressão do sistema nervoso é bem clara. Dificuldade para andar, fala arrastada. Caramba! Se chegar a 0,3%, a pessoa pode ficar confusa, desorientada, quase inconsciente, em estupor. Nossa! E acima de 0,4%, o risco de coma, parada respiratória, é altíssimo. Pode levar à morte mesmo. Mostra como o álcool deprime o sistema nervoso central de forma potente. É bom pensar nisso antes do só mais um, né? Com certeza. Assusta essa escalada. E quando alguém chega na emergência muito alterado, parecendo bêbado, não é só olhar e falar tá bêbado, né? Deve ter outras coisas para pensar junto. Exatamente. É o que a gente chama de diagnóstico diferencial. É super importante. Não dá para assumir que é só álcool. A pessoa pode estar com hipoglicemia, açúcar baixo no sangue. Que pode dar sintoma parecido. Sim, confusão, alteração de comportamento, pode ser falta de oxigênio no cérebro, hipóxia. Pode ter misturado álcool com outras drogas, uma overdose mista. Complica tudo, imagino. Demais. Pode ser envenenamento por outra coisa. Pode ser encefalopatia hepática, em quem já tem problema sério no fígado. Pode ser um surto psicótico. Até uma convulsão diferente, tipo psicomotora. Tem que descartar tudo isso. É, uma lista e tanto. E como se faz essa triagem na emergência? Primeiro, mede o nível de álcool no sangue, o BAC, para confirmar se tem álcool e quanto. Mas isso não basta. Certo. Quase sempre se pede uma tomografia de crânio. Por quê? Porque gente intoxicada cai muito, bate a cabeça. O risco de ter um hematoma subdural, um sangramento lá dentro é alto. Isso pode ser silencioso no começo, mas é grave. Entendi a importância da tomografia. E o tratamento ali na hora, na emergência? Primeiro o básico, ABC, vias aéreas, airway, respiração, breathing, circulação, circulation. Tem que garantir que isso tá ok, monitorar sinais vitais de perto. Pressão, pulso. Isso, e glicemia na ponta do dedo, rápido, para ver se não é hipoglicemia. E aí, quase de rotina, entram duas medicações. Quais? Tiamina, que é a vitamina B1, na veia, porque a falta dela é comum em quem bebe muito e pode dar dano neurológico sério. E naloxona. Naloxona. Pra quê? É um antídoto para opioides. A gente dá por precaução. Vai que a pessoa misturou álcool com heroína, morfina, algum analgésico opioide. Essa mistura é perigosíssima, pode parar a respiração. A naloxona reverte o efeito do opioide. Entendi, uma medida de segurança. E falando em quem bebe muito, na dependência, que tipo de tratamento material que a gente viu comenta fala de grupos de apoio, né? Sim, grupos de apoio são fundamentais. O mais famoso é o Alcoólicos Anônimos, o AA. Baseado nos 12 passos, apoio mútuo. A fonte também cita o Smart Recovery, que é mais recente, uma abordagem talvez um pouco diferente, mas com o mesmo foco no suporte. E o material até sugere que o AA parece ter uma taxa de sucesso bem alta, reforçando a importância de encaminhar para esses programas. E além do apoio de grupo, tem remédio que ajuda. Vi que fala de um que causa uma reação ruim se a pessoa beber. Ah, sim, o disulfirão. O nome comercial mais conhecido é Antabus.
Ele age bloqueando aquela segunda enzima do fígado, a aldeído desidrogenase. Aquela que limpa o acetaldeído tóxico? Essa mesma. Se a pessoa está tomando disulfiram e bebe, o acetaldeído se acumula rapidinho. E aí? E aí a pessoa passa muito mal. Rosto vermelho, quente, náusea forte, vômito, dor de cabeça, coração disparado. É uma reação bem desagradável mesmo. A ideia é criar uma aversão física ao álcool. Nossa, que radical. Mas deve funcionar para alguns. E tem outra linha de medicamento, algo que talvez não cause mal-estar, mas mexa com o prazer de beber. Ótima pergunta. Tem sim. A naltrexona. Ela funciona de um jeito totalmente diferente. Como? A naltrexona bloqueia receptores específicos no cérebro, os receptores mu-opioides. A gente acredita que esses receptores estão ligados àquela sensação de euforia, de recompensa que o álcool e os opioides causam. Ah, então ela tira a graça de beber. É mais ou menos isso. Ao bloquear esses receptores, a naltrexona diminui o prazer associado ao álcool. Com isso, a vontade de beber, o craving, pode diminuir. E se a pessoa bebe, a experiência não é tão boa, o que ajuda a reduzir o consumo e evitar recaídas. Interessante essa abordagem pela recompensa. E como se usa a naltrexona? Bom, que o material até chama de opção muito boa para alguns pacientes. É uma injeção no músculo, de longa duração, que aplica uma vez por mês. Injeção mensal. Facilita a adesão, imagino. Exato. Garante que o remédio está agindo sem depender de lembrar de tomar o comprimido todo dia. E efeito colateral? Tem. Pode dar náusea, às vezes vômito, diminuição do apetite, mas no começo. A injeção pode dar reação no local, dor, inchaço, mas para muita gente é uma ferramenta bem útil. Entendi. E é importante dizer, né? Tanto disulfiram quanto a naltrexona funcionam melhor junto com outras coisas. Psicoterapia, os grupos de apoio. O tratamento da dependência raramente é uma coisa só. É complexo. Precisa de várias frentes. Essa combinação de abordagens, os medicamentos diferentes, mostra como é importante entender tudo isso a fundo. E falando em conhecimento aprofundado, preparo. Fundamental, né? Exato. Para quem está nessa área da saúde, estudando, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicobe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos para fixar o conteúdo, aulas completas para não deixar dúvida e flashcards prontos para revisar em qualquer lugar. Uma preparação sólida faz toda a diferença, né? Com certeza, conhecimento é a base. E voltando para o álcool, um ponto super crítico da dependência é a síndrome de abstinência. Aquilo que acontece quando quem bebe muito para de repente. Como que isso funciona no cérebro para dar abstinência? Qual é o mecanismo? Lembra que o álcool funciona como um freio no sistema nervoso, aumentando o GABA, diminuindo o glutamato. Lembro. Com o uso crônico, o cérebro tenta se adaptar a essa freada constante. Ele fica menos sensível ao GABA e mais sensível ao glutamato, para tentar equilibrar as coisas. Se acostuma com o freio, digamos. Isso. Aí, quando o álcool some de repente, o freio sai, mas a adaptação do cérebro continua lá. O resultado é um sistema nervoso superexcitado, desregulado. É como soltar uma mola que estava comprimida há um tempão. Entendi a imagem da mola. E na prática, quais são os sinais dessa superexcitação que a gente tem que observar? Varia muito. Casos leves podem ter irritabilidade, ansiedade, dificuldade para dormir, tremor leve, suor, enjoo. Mas tem sinais mais graves, né? Sim, e tem que ficar muito atento. Risco de infecção, porque a imunidade pode cair. Delírio, que é aquela confusão mental aguda, desorientação. E um risco seríssimo de convulsões. Convulsão de abstinência é emergência. E outro sinal-chave de gravidade, alucinações. Alucinações? Visuais, auditivas ou táteis, tipo sentir bicho andando na pele. Alucinação geralmente indica abstinência grave. E isso leva direto ao ponto mais grave, o delirium tremens, o DTS. Que o material descreve como a forma mais severa, mais perigosa da abstinência. Exatamente. É o pico daquela hiperexcitabilidade. Geralmente aparece umas 48 a 72 horas depois da última dose, em quem é dependente pesado. E como são os sintomas do DT? São bem dramáticos. Alucinações muito vívidas, às vezes assustadoras, tremor grosseiro, o corpo todo treme, agitação intensa,
ou às vezes a pessoa fica muito lenta, confusão mental profunda e uma instabilidade autonômica perigosa. Instabilidade autonômica. O que é isso? As funções básicas do corpo desregulam totalmente. Febre alta, pressão sobe e desce, coração a mil, taquicardia, suor intenso. É uma tempestade no sistema nervoso. E é uma condição que pode matar se não tratar rápido e bem, em hospital. Que quadro assustador! E como se avalia o risco de alguém ter DTs? E como se monitora para tentar evitar que chegue a esse ponto? A avaliação começa com sinais vitais direto, garantir o ABC, pensar na tomografia para excluir outras coisas, procurar sinal de doença no fígado, e para monitorar os sintomas de forma objetiva, a gente usa uma escala. A escala SIWA. SIWA? O que ela mede? Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol. Ela avalia 10 sintomas: náusea, tremor, suor, ansiedade, agitação, alterações táteis, auditivas, visuais, dor de cabeça e orientação. A equipe vai pontuando a intensidade de cada um. Regularmente. Sim, de poucas em poucas horas, ou até mais se precisar. A pontuação total ajuda a ver a gravidade e a guiar o tratamento. A ideia é pegar os sinais cedo, mesmo sutis, e intervir antes de virar convulsão ou DTs. Pontuação alta na SIWA. Precisa de remédio para acalmar. E que remédio é esse para tratar a abstinência e prevenir o DTs? O principal são os benzodiazepínicos. Diazepam, lorazepam. São sedativos que agem parecido com o álcool no GABA. Eles meio que substituem o álcool de forma controlada para acalmar aquela hiperexcitabilidade. Entendi. A dose é ajustada conforme a gravidade, muitas vezes pela SIWA, e depois vai diminuindo aos poucos, em vários dias. É uma desintoxicação controlada. É como posar a mola devagar, né? E imagino que, assim como na intoxicação, na abstinência, também pode ter outras coisas parecidas que precisam ser descartadas. Com certeza. O diagnóstico diferencial aqui também é chave. Hipoglicemia de novo, surtos psicóticos, infecções graves tipo meningite, encefalite, tirotoxicose, até envenenamento por outras coisas. E, muito importante, a abstinência de outras drogas sedativas, como os próprios benzodiazepínicos. Pode ser igualzinho à abstinência de álcool. Muita coisa parecida. E para o tratamento do DTs mesmo, se acontecer, além dos benzodiazepínicos em dose alta, o que mais? Além de controlar a agitação, as convulsões e o delírio com os benzos, o suporte é total. Hidratação na veia, corrigir eletrólitos tipo potássio e magnésio, e vitamina é crucial. Tiamina em dose alta para proteger o cérebro, folato, multivitamínico. O sulfato de magnésio às vezes entra para ajudar com as convulsões. É tratamento intensivo, de hospital, muitas vezes UTI. Ufa! Quanta informação complexa! Recapitulando então, a gente viu como o álcool mexe lá no cérebro, nos freios e aceleradores GABA e glutamato, como o fígado processa e como a genética interfere. Falamos do CAGE para triagem, dos fatores da intoxicação, dos perigos do baque alto, da avaliação e tratamento da intoxicação aguda, da dependência e os tratamentos com grupos de sulfirana ou trexona, e por fim mergulhamos na abstinência, na hiperexcitabilidade, nos sinais de alerta, no perigoso delirium tremens e no tratamento com benzos e vitaminas. Uau! Fica claro que o álcool tem um impacto enorme, né? E que a abstinência, principalmente, é algo muito sério. Muito sério. E para fechar, talvez uma reflexão, pensando em tudo isso que a gente detalhou. Se o uso crônico força o cérebro a se adaptar tanto, criando essa hiperexcitabilidade que explode na abstinência, o que será que isso indica sobre adaptações mais duradouras, que talvez fiquem lá mesmo depois da pessoa parar de beber? Será que o cérebro volta 100% ao normal ou ficam umas cicatrizes funcionais dessa luta? Fica aí para a gente pensar nos desafios da recuperação a longo prazo. Excelente ponto para a reflexão final, conectando tudo que a gente viu da neurobiologia. Muito obrigada por essa análise tão detalhada. E obrigada a você que nos ouviu. Até a próxima.